Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado. No vídeo de hoje eu vou ler os livros preferidos da Olivia Rodrigo. Bom, e antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, Cobra Letrado no Twitter e no Instagram. E também, se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa o meu link que você ajuda muito o canal. E bom, como eu já falei, eu vou ler aí os livros preferidos da Olivia Rodrigo nesse vídeo. Essa é uma ideia que eu já queria fazer há muito tempo, basicamente desde que eu comecei o canal lá em novembro do ano passado, que eu comecei a acompanhar booktubes gringos também, e eu vi que isso é uma parada que eles fazem bastante lá fora, e que aqui no Brasil eu vejo muito pouco. Eu sei que o Lucas Barros tá fazendo uma série de vídeos assim no canal dele, e aí pra ser o primeiro vídeo assim aqui no canal, eu escolhi Olivia Rodrigo porque estou 100% cadelinha desta menina. Desde que descobri ela em janeiro com Driver's License, me apaixonei completamente, e assim que saiu Sour eu fiquei obcecado por ela. Enfim, né? Quem não ficou obcecado por Olivia Rodrigo nesse meio tempo? Pra quem não sabe quem é Olivia Rodrigo, vou dar aqui uma breve contextualizada. Olivia Rodrigo é uma atriz e cantora, e hoje em dia ela está atuando como personagem principal da série de High School Musical. Enfim, a série de High School Musical, né? Que ela é a personagem principal, como eu falei, né? Que é a Nini. Porém, ela também canta. Até mesmo na série ela canta e compõe músicas originais. E aí, em janeiro desse ano, ela lançou Driver's License, que foi um estrondo, foi assim, um hit no mundo inteiro, que ficou no topo da Billboard durante várias semanas, enfim. Já chegou assim, com tudo, nos charts do mundo inteiro. E aí, como se não bastasse, ela lançou o segundo single, que foi Deja Vu, que também foi uma febre, enfim. A crítica também elogiou muito, porém, veio o terceiro single, que é Good For You, que até hoje, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, é uma febre que com certeza você já deve ter ouvido, mesmo se não quiser. A internet inteira ouve essa música, tem em 500 mil TikToks, 500 mil Reels no Instagram. Então assim, é realmente uma febre, Good For You. E ela tá super hypada, estouradíssima, enfim. E eu acho que com todo merecimento, porque ela realmente é muito talentosa. Então, depois dessa breve apresentação de quem é Olivia Rodrigo, para aqueles que não sabem, vamos falar do que interessa, que são os livros preferidos dela. Fiz aqui minha pesquisa, né? E eu separei 3 livros que ela ou já falou que realmente são preferidos, ou que ela andou lendo ultimamente. O primeiro deles é Hilliam, do Rudy Francisco. O Rudy Francisco é um poeta e escritor norte-americano que é super bombadinho assim nas redes sociais. Ele tem vários vídeos aqui no YouTube recitando os poemas dele, e também no Instagram. O feed dele é basicamente só poesia. Inclusive esse livro, né, é um livro de poemas, é um livro super curtinho também, tem um pouco mais de 120 páginas. E Olivia Rodrigo andou lendo esse livro ano passado. Ela contou pra uma matéria que ela fez pra Teen Vogue toda a rotina dela de quarentena, né? Daquele início de quarentena. Foi em maio do ano passado, mais ou menos. E, né, nessa rotina, ela falou que andava lendo esse livro, Hilliam, e que ela tava gostando muito. Vou deixar aqui foto dela com o livro. Então, pensei, ótimo, já temos aí uma primeira opção. Os outros 2 livros ela mostrou como preferidinhos nas redes sociais por conta de uma ação que a Disney faz. Eu supus que é anualmente, mas não sei, posso estar errado. Mas lá em 2017 a Disney lançou aí uma campanha de que você tirava uma selfie, que no caso é shelf por conta de estante, né? Você tira uma foto com um livro nas redes sociais, e a cada foto com aquela hashtag, eles doam um livro pra alguém. Basicamente é essa a campanha. E aí em 2017 ela postou uma foto no Twitter, também vou deixar aqui, com o livro Os Marvels, do Brian Selznick, que inclusive é o mesmo autor de A Invenção de Hugo Cabret, que é um livro aí super conhecido, né? Tem até filme, o filme é premiadíssimo. Inclusive, amo muito o livro e o filme. E esse é o que eu tô mais animado pra ler, com certeza, porque eu já li outros 2 livros do Brian Selznick. Então, eu sei que ele não é só escritor, ele também é ilustrador. Então, os livros dele é cheio de ilustrações belíssimas que ele mesmo faz. Então, tem toda uma coisa visual também, né? Então, esse aqui eu tô super animado. Como eu falei, né? Ela mostrou aí nessa campanha da Disney como um dos preferidinhos da vida dela. E na ação da Disney do ano passado, ela mostrou um outro livro como preferido da vida dela, que é O Estranho Caso do Cachorro Morto, do Mark Haddon.
não sei como é que fala, que é um escritor britânico. Inclusive eu fui procurar, eu só achei na internet, porque no Instagram ela pagou pra fazer a divulgação do álbum, mas enfim, temos aí relatos de que esse é um dos livros preferidos dela. Inclusive esse tá disponível no Kindle Unlimited. Uma coisa que eu já vi é que ele vai contar a história de um menino que tem síndrome de Asperger, que é um transtorno do espectro autista, então eu já achei bastante interessante porque não é uma temática que eu costumo ler. Então, animado também. E aí vamos ao que interessa, que é de fato ler. Basicamente vou ler cada um deles e volto aqui então pra falar pra vocês o que eu achei no final, fazer um balanço se ela realmente tem um gosto literário bom ou parecido minimamente com o meu ou não, né? Então eu acho que eu vou começar com os Marvels, porque como eu já conheço a escrita do Brian, estou mais ansioso para ler esse. Então daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês o que eu achei de os Marvels. Oi, voltei! E gente, o que eu acabei de ler? Eu peguei pra ler Hillian, eu acho que eu tinha terminado a parte anterior falando que eu ia ler os Marvels do Brian. Porém, em minha defesa, eu comecei a de fato ler os Marvels. A minha cabeça ficava só assim, vai pegar Hillian, vai pegar Hillian, vai pegar Hillian. Aí eu fui, peguei e foi ótimo. Foi super rapidinho, porque é um livro de poemas. Assim, eu gostei bastante de uma forma geral, eu dei 4 estrelas. Mas, vamos falar aqui por que eu não dei 5, né? Esse livro, ele é separado em 4 partes, né? O Rudy Francisco, que é o autor, ele separa em 4 partes. A primeira vai falar muito sobre uma autorreflexão de si mesmo e problemas pessoais, e tem vários textos que realçam a tristeza do ser humano. Então assim, essa primeira parte e a última parte foram as minhas preferidas. Os primeiros textos são incríveis, incríveis mesmo. Tem um poema específico logo no início, tipo um dos primeiros 5, que ele vai falar sobre idade, sobre como que ele enxerga isso hoje em dia, que eu fiquei assim... Eu cheguei a escrever à mão, de tanto que me marcou, sabe? Então, essa primeira e a última me pegaram muito, assim. Já a segunda veio um pouco da decepção, porém, me fez pensar em algumas coisas. Vamos primeiro falar da decepção, que foi duas coisas, assim, que eu não tava esperando. Nessa segunda parte, ele vai falar sobre amor, sobre relacionamentos, sabe? Eu acho que hoje em dia, pelo menos eu sinto, que a gente já caiu numa armadilha. Se você quer escrever sobre isso, você já automaticamente tá se colocando provavelmente numa armadilha. Porque é tanta gente hoje em dia que fala sobre isso, que escreve sobre isso, que eu acho que já tudo é um grande clichê, sabe? E tudo já é algo batido. Então eu achei que foi algo batido, sabe? Principalmente teve um aqui que eu fiquei assim, revirando os meus olhos, porque eu tava assim... que ele fala assim, se eu fosse escrever algo sobre o amor, eu escreveria assim, assim, assado. E eu fiquei, ai, moço, pelo amor de Deus, parece que eu já li esse negócio assim, 500 mil vezes antes de você. Mas... um outro pensamento que eu senti enquanto lia, e aí eu falo dos textos que eu gostei mais, né, dessa parte 2. Gente, a Olivia leu esse livro mais ou menos em maio do ano passado, né? E eu fiquei pensando, será que ela pegou um pouquinho de inspiração nesse livro? Pelo menos assim, 1%zinho? Porque o tanto de sofrência que tem nessa parte 2, sério, ele vai falar umas coisas assim para as ex-namoradas e tudo mais, que eu fiquei, gente, isso aqui é o Sour todinho, sabe? Então eu fiquei me perguntando se não tem pelo menos um tiquinho ali de Hillian no Sour, né? Se ela usou um pouquinho disso pra compor as músicas, porque eu achei todo o feeling, né, das composições do Sour bem parecidos com esses textos, né, os bons, porque teve alguns, como eu falei, que realmente foram muito clichês. Mas aí a gente vai pra parte 3, que foi uma parte muito interessante, porque ele vai falar sobre a questão racial, né, ele vai contar como que é e como é ser negro nos Estados Unidos. Então ele vai falar muito também da mãe e do pai, toda essa questão familiar, e também da violência policial nos Estados Unidos. Então realmente são textos que, apesar de serem pesados por conta da temática, ele consegue suavizar com as metáforas que ele usa, né? Inclusive esse ponto das metáforas é uma parada muito, muito, muito positiva no livro, que ele usa e abusa de metáforas incríveis, assim, que realmente me pegaram muito durante toda a leitura, sabe? E aí a gente passa, né, pra última parte, que foi uma parte que eu gostei muito, que eu acho que ele meio que volta pra parte da autorreflexão e de problemáticas do ser humano, do cotidiano, pra fechar, assim. Inclusive os últimos textos de fechamento mesmo foram muito bonitos, muito mesmo, e
tinha uma certa mensagem a mais, sabe? Então, eu achei que foi um ótimo encerramento pro conjunto de textos, né? Então, assim, já gostei. Olivia Rodrigo já me conquistou aí com esse primeiro livro e já vou até mais animado pra continuar os Marvels e ler o preferido da vida dela, né? Que é o do Mark Ruddle. Que é a história lá do cachorro, que eu não lembro o título direito. Mas enfim, vou ver se eu continuo os Marvels, né? Ou se eu leio o do cachorro. E até daqui a pouco. Gente do céu. O que foi este livro que eu acabei de ler, pelo amor de Deus, Olivia Rodrigo? O que você fez comigo? Gente, eu tô, inclusive, quem me segue no Instagram, mais um motivo aí pra vocês me seguirem no Instagram, Cobra Letrada, vai lá me seguir agora. Eu acabei de surtar nos stories, porque eu acabei de ler os Marvels, do Brian Selznick, mesmo autor de A Invenção de Hugo Cabret, como eu já falei aqui nesse vídeo. E, gente, eu tô o puro surto. Eu não dava nada por esse livro, apesar de já ter lido A Invenção de Hugo Cabret e um outro que eu li dele que eu não lembro o nome agora, e ter gostado bastante. Eu fui assim, completamente assim, esperando nada. Eu nem ia ler esse livro se não fosse pelo Olivia Rodrigo, né? E se tornou um dos melhores livros que eu li na minha vida. Tipo assim, favorito. Com certeza vocês vão ver eu panfletando esse livro aqui no vídeo de melhores livros do ano, quando terminar o ano, porque, gente, sério, a história por si só é incrível, todo o enredo, tem toda uma coisa mágica, sabe, na história, o plot dessa história, vocês não estão entendendo, vocês precisam parar tudo que vocês estão fazendo agora. Mentira, não para esse vídeo. Quando terminar, vocês vão lá com o meu link da Amazon e compram esse livro, dão um jeito de ler, porque cacete, é tipo, é muito incrível, é muito incrível. Fazia tempo que eu não sentia todos esses sentimentos assim, sabe, por um livro, porque eu não vou dizer que é uma fantasia, porque não tem nada de fantasioso, assim, mas como é na mente de um menino, né, de uma criança, né, que já é adolescente, vai, eu me senti muito assim, parecia que eu tava lendo, sei lá, Harry Potter, sabe, quando eu tinha 10 anos, que eu tava construindo novos mundos na minha cabeça. Eu tô sem palavras, assim, eu não sei real colocar em palavras o que eu senti exatamente lendo o livro, porque... gente, tudo pra mim. O que né? Mas enfim, do que se trata o livro, né? Vamos contextualizar, deixar um pouquinho o surto de lado. Na verdade, o que é mais incrível ainda é que vai contar, digamos assim, duas histórias não paralelas, né? Duas histórias diferentes. Porque o Brian, eu acho que eu já falei isso no início do vídeo, ele não é só escritor, como ele também é ilustrador, né? E então, assim, pra quem já leu A Invenção de Hugo Cabret ou algum outro livro dele, ele tem várias ilustrações que ele mesmo, né, que desenhou e tudo mais. E as primeiras, tem 750 páginas. As 200 páginas do início são todas de ilustrações. Aí, algumas têm recursos, tipo, pra você ler, né? Outras só são ilustrações mesmo, inclusive são ilustrações belíssimas, muito ricas em detalhes, tipo, muito mesmo. E aí conta toda uma história, assim, que tem início, meio e fim. Aí nessa história a gente vai acompanhar aí o Billy, que ele é uma criança, né? E ele vai sobreviver junto com o cachorrinho dele a um desastre aí que aconteceu com o barco que ele tava. O barco naufragou, inclusive o irmão dele morreu, o irmão mais velho, e aí ele vai ficar órfão aí no meio de uma Londres, perdido na vida, né? Até que ele vai encontrar um teatro e ele vai ficar amigo das pessoas do teatro, né? E aí, nisso, a gente vai vendo ele crescendo, e ele constituindo uma família. E aí, essa família vai meio que herdar, né? Vai ser dona do teatro, né? E eles vão ser atores também muito famosos. Tipo assim, Brad Pitt e Angelina Jolie da década de 1800, né? Que é onde se passa a história. Que é quando se passa a história, aliás. E então, assim, eles eram muito famosos. A gente vai acompanhar toda a história, né? Acho que de 4 gerações dessa família. Até que o Léo, que é o último filho que a gente conhece aí, ele resolve que ele vai fugir porque ele não se encaixa. Porque, assim, todo mundo da família é ator ou atriz. Ele
nunca se deu muito bem nos palcos, o negócio dele era desenhar, sabe? E aí ele falou, vou fugir, e aí ele foge, só que ele sente um negócio ruim. E aí ele fala assim, não, vou voltar. Na hora que ele volta, o teatro tá pegando fogo. E aí a história termina aí. Isso não é spoiler, porque tá na sinopse do livro também. E aí a gente passa pra história do Joseph, que é o menino principal aí da história, que ele também tá fugindo de casa, no caso, dos pais dele. Na verdade ele tá fugindo do boarding school. Como é que é isso? Orfanato. Ele tá fugindo do orfanato. Orfanato, né? Colégio interno. Colégio interno. Ele tá fugindo do colégio interno, rumo a Londres, pra encontrar o tio dele, que ele nunca conheceu na vida. E aí, ele, beleza, vai lá, chega no tio dele, só que esse tio, ele é cheio de mistérios. Ele é, tipo assim, uma pessoa muito, muito, muito diferentona, muito excêntrica, sabe? A casa dele é toda, parece um museu. Lembrando que isso se passa em 1990. Então, assim, a casa dele tem uma vibe meio 1800 bolinha, sabe? E ele mesmo é bem fechado, quase não conversa com o sobrinho e tal, né? E aí a gente vai conhecer mais a relação entre os dois e o que isso vai se desenvolver. E aí, de certa forma, né, ao longo da história, essas duas histórias, essas duas tramas, essa que eu falei no início, né, de toda a família de atores e tudo mais do teatro, com esse menino e o tio vão se interligar em algum momento aí e a gente vai descobrir. E assim, a princípio tava sendo um livro bem legal, que eu tava gostando, mas que não tava sendo nada demais. Mas aí quando chega o plot, tudo realmente se encaixa, e se encaixa de uma forma que eu definitivamente não tava esperando. Eu gritei quando eu li o plot, que acabou o capítulo, eu dei um grito tão grande, eu fiquei... Eu preciso continuar a ler. Aí eu devorei o resto do livro e, cara, eu estou completamente apaixonado pelos personagens. Eu queria abraçar cada um. Tipo, de verdade, o final foi, tipo, um dos melhores finais que eu já li em toda a minha vida. É um final muito bonito, muito bonito. E ele termina meio que com os desenhos do início, sabe? Então, gente, Olivia Rodrigo, muito obrigado por ter indicado esse livro como um dos seus favoritos nas redes sociais e que por isso eu peguei pra ler, porque se não fosse por Olivia Rodrigo, eu nunca teria pego pra ler esse livro. Fácil, top 5 melhores que eu escolhi esse ano. Eu tô ainda impactado. Mas, enfim, né? Agora eu vou me recompor e vou pegar o último livro, que inclusive é, digamos que é o mais preferido dela, né? Que ela definitivamente colocou na legenda do post dela no Instagram que esse era o livro preferido da vida dela, que é a história do cachorro lá. Vou deixar a capa aqui e vocês vão ver logo logo qual que é o livro. E daqui a pouco eu volto pra falar, né, e fechar também, concluir esse vídeo. Gente, terminei aqui o último livro da lista e até onde a gente sabe o preferido da vida da Olivia, né? E não sei se eu vou concordar muito com ela. Na verdade, assim, não tenho nada que concordar, né? Porque é um livro preferido dela, ela que gosta dela. Mas não funcionou pra mim. Não é um livro ruim. Tá longe de ser um livro ruim, até porque ganhou vários prêmios internacionais. Eu fui ver na Amazon e no Scooby tem várias e várias resenhas lá super positivas. Mas eu não sei se é... Sabe quando o livro não encaixa com o seu gosto? Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que eu não falei o nome ainda, né? É O Estranho Caso do Cachorro Morto, do Mark Haddon, não sei como é que fala o nome dele. Ele é um autor britânico, né? E aí nessa história a gente vai conhecer o Christopher e ele tem síndrome de Asperger. Então, a gente consegue realmente entrar na cabeça dele, até porque todo o livro é contado em primeira pessoa. Então a gente realmente, né, mergulha em todos os pensamentos, as emoções, os sentimentos dele. E isso foi muito interessante, porque eu acho que eu não tinha lido ainda nada parecido com personagens assim. E foi muito interessante, sabe, conhecer essa realidade. Assim, o livro, ele é intercalado, né, em o presente e divagações. Então, um capítulo em si vai falar do que tá acontecendo, das coisas que estão acontecendo ali no momento, e no outro a gente vai saber até um pouco mais do passado do Christopher por conta das divagações dele. E a história, né, no momento em que a gente começa o livro, o que acontece? Um cachorro da vizinha, que é o Washington, se não me engano, ele morreu e o Christopher acaba sendo preso, porque ele é encontrado ali com o corpo do cachorro e acham que foi ele. Só que, na hora que o policial vai entrevistar, digamos assim, né, ele, pra entender o que tinha acontecido, o que ele faz? Ele fica nervoso e ele bate no policial.
E aí o policial, obviamente, leva ele pra prisão. E ele passa uma noite lá, até que o pai dele vai lá buscar, enfim, conversa com os policiais. E ele só leva uma advertência e volta pra casa. Só que aí ele vai tentar descobrir quem que matou esse cachorro, porque ele ficou muito intrigado. E o personagem preferido da literatura dele é o Sherlock Holmes. Então ele cria uma espécie de livro em que ele vai contar toda essa busca pelo assassino do cachorro. Então assim, exatamente o livro que a gente lê é como se fosse o diário dele, né? Que ele conta o que ele fez, enfim, tintim por tintim do que tá acontecendo, do que ele quer fazer e onde ele quer chegar pra encontrar quem matou o cachorro da vizinha. Só que, e eu acho que basicamente é isso que eu vou poder falar pra vocês, porque assim, logo em 30%, 30-35%, já acontece uma coisa que a gente não espera e que é um primeiro plot, digamos assim. Então eu não posso. E que dá uma reviravolta muito grande e o resto da história toda vai se desenvolver a partir daí, né? Então eu não posso falar mais nada. Mas eu gostei muito desse plot, isso eu posso dizer. E eu fiquei. Na hora que eu li, eu fiquei. Sabe? E eu quis continuar a ler, só que os capítulos que eram as divagações do Christopher me pegaram muito, assim, negativamente, porque ele começa a falar sobre várias coisas matemáticas, inclusive tem várias fórmulas matemáticas no livro. Me lembrou até um pouco o Teorema Catherine, pra quem leu vai entender. Tem vários daqueles mapas e tudo mais, tem vários mapas que ele mesmo faz. Não acrescentavam de fato na história, era mais uma construção de personagem que depois de um tempo ficou meio cansativa, sabe? A gente já entendia como que era a cabeça dele, não precisava de tudo aquilo. Achei que pesou um pouco na mão na hora de reforçar como que ele pensava, como que ele via o mundo e tudo mais. Mas enfim, né? A história como um todo é bem interessante, é bem legal. Eu li bem rapidinho porque eu realmente fiquei preso, porque tem umas cenas, gente, que como eu falei, né? Depois do plot, vai se desenvolvendo uma jornada, assim, do personagem, uma aventura muito grande que ele vai passar, e a gente ficou muito nervoso, muito angustiado pra saber o que vai acontecer. Mas como eu falei, o final, eu não consegui imaginar um final também muito uau, mas eu achei que foi tão comum que nem é ruim, mas eu senti falta de algo mais, entendeu? Então eu acabei dando 3 estrelas e meia, mas foi um livro divertido. Foi bem divertidinho e foi como eu falei, acho que me agregou muito por eu nunca ter lido nenhum livro que o personagem principal tinha síndrome de Asperger. A história como um todo, né, não sei se funcionou tanto assim, mas é legal, recomendo inclusive. Mas Olivia Rodrigo, não entendi porque que é o preferido da vida, né? KKK. Mas então, quais são as minhas considerações finais agora que já li os 3 livros que ela indicou? Que ela gosta de histórias infantis. Definitivamente ela gosta de histórias com protagonismo de crianças / adolescentes ali, pré-adolescentes, e com toda uma pegada mais infantil mesmo, né? Porque, por exemplo, os Marvels é muito uma jornada de uma criança conhecendo coisas fantásticas, toda uma aventura épica. E o estranho caso do cachorro morto também, o personagem é adolescente e tem toda uma jornada de aventuras também, né? Então isso a gente pode tirar do gosto de Olivia Rodrigo, até porque esses foram os 2 livros que ela realmente falou em alguma rede social que eram os preferidos dela. Já o outro, que ela só falou que tava lendo, posso tirar, que nem eu já falei, né? Que como era um livro de poesias e tinham vários poemas assim sobre amor e tudo mais, acho que pode ter um pouquinho daquele livro no Sour. Eu senti um pouco, porque realmente é uma sofrência absurda. Se eu tiver que ranquear, definitivamente os Marvels ficam em primeiro. Eu acho que eu já deixei bem claro que esse entrou pra minhas listas preferidos da vida. Eu gostei muito. Então, Olivia Rodrigo, se você estiver assistindo esse vídeo, kkk, saiba que você arrasou aí na escolha, porque, olha, esse livro ganhou muito meu coração. Em segundo lugar, eu colocaria Hilliam, do Rudy Francisco, que eu gostei bastante, né? Apesar de alguns clichês, como eu falei, eu gostei bastante. E em último lugar, esse do Estranho Caso do Cachorro Morto, que não é um livro ruim, como eu já falei, mas não me envolveu tanto como os outros, né? Mas acho que é isso. Gostei.
achei bem legal. Eu nunca tinha feito, né, esse tipo de vídeo. Gostei de conhecer o gosto literário da Olivia. E quem sabe eu não faça, né, mais vídeos assim. Me conta aí nos comentários, né, se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se vocês já leram também alguns desses livros, me contem aqui o que vocês acharam e tudo mais. E também, se vocês têm alguma sugestão de outro artista, cantor, ator, sei lá, pra eu ler, né, os livros preferidos dessa pessoa, fiquem livres, estou aceitando sugestões. Então, até o próximo vídeo. Tchau!